Olá, eu sou a professora Helenice Gobi e vou apresentar essa aula sobre a patologia da mama, abordando algumas das lesões benignas da mama. Nós vamos começar então pelas neoplasias benignas, abordando o fibradenoma. Fibradenoma é a neoplasia benigna mais comum da mama feminina. A faixa etária de maior ocorrência é em pacientes jovens, abaixo de 30 anos, sendo o pico entre 15 e 25 anos. Na clínica, a maioria dos fibradenomas aparece como nódulos palpáveis, móveis, indolores, em sua maioria únicos, de consistência fibroelástica, medindo de 1 a 3 centímetros de diâmetro. O diagnóstico do fibradenoma pode ser suspeitado na clínica pela palpação do nódulo, então, bem delimitado e móvel, e também através de imagem, em especial ultrassom, porque é o melhor exame de imagem para pacientes jovens, abaixo de 30 anos. Ele aparece, então, como uma lesão hipoecogênica, bem delimitada, sem sombra acústica posterior. E na mamografia, que é uma mamografia de uma mulher mais velha, que tem um fibradenoma provavelmente que está aqui desde a juventude, e aparece também como um nódulo bem delimitado de limites nítidos. O diagnóstico do fibradenoma pode ser confirmado através de um exame muito simples, que é a punção aspirativa com agulha fina, que nós fazemos guiado pelo ultrassom. Então, o ultrassom vai visualizar o nódulo e é introduzida uma agulha muito fina que vai aspirar. Então, vão sair as células, nós confeccionamos um esfregaço que vai mostrar células epiteliais benignas, sem atipias, formando agrupamentos coesos, compatível, então, com fibradenoma. O diagnóstico também pode ser feito através da biópsia excisional, também chamada de tumorectomia, que é um tipo de biópsia que permite a remoção completa do tumor sem remover os tecidos adjacentes, como ilustrado nestas duas imagens. E aí, a partir da biópsia, nós vamos fazer o exame macroscópico, onde a gente observa um nódulo bem delimitado. Nessa imagem da esquerda foi retirada com uma pequena quantidade de estroma adjacente, mostrando uma pseudocápsula que se desenvolve pelo crescimento expansivo dessa lesão. À direita, a gente vê a superfície aqui externa, a pseudocápsula, e na superfície de corte esse aspecto fasciculado. Quando fazemos a palpação, é uma consistência fibroelástica. Na microscopia, nós vamos observar que ele é um tumor misto, composto pela proliferação de ductos e do estroma, e é um estroma pouco celular. Aqui, então, a gente vê a boa delimitação do tecido adjacente e esses ductos esboçando esse aspecto em fenda, também ressaltado aqui na imagem da direita, onde a gente vê o componente epitelial e estromal. Bem, o fibradenoma, então, em geral é único, unilateral, mas também pode ser múltiplo e bilateral, especialmente em pacientes negras. Em relação à evolução, a grande maioria dos fibradenomas tem uma evolução essencialmente benigna. Raramente o fibradenoma maligniza, que é a ocorrência, então, de carcinoma em fibradenoma. Por isso, então, o tratamento pode ser desde apenas a observação clínica, se a lesão é pequena, ou acompanhar também na clínica pelo exame de imagem, ou então realizar a tumorectomia, como eu mostrei para vocês, que é a biópsia excisional. Bom, vamos passar agora, então, para o segundo tópico, dentre aqueles mais importantes na patologia da mama, que são as lesões benignas não neoplásicas. Ela engloba dois grupos de alterações, as chamadas alterações fibrocísticas, e um segundo grupo, as hiperplasias epiteliais. As lesões não neoplásicas da mama formam um grupo heterogêneo de alterações mamárias benignas. É a principal causa de alterações clínicas da mama nas mulheres perimenopausa. Nós dividimos em dois grupos de lesão, as chamadas lesões não proliferativas, que englobam então as alterações fibrocísticas,
E um grupo muito especial que são as lesões proliferativas ou hiperplasias epiteliais da mama. As alterações fibrocísticas têm uma importância grande porque elas entram no diagnóstico clínico diferencial com câncer de mama, na clínica e também nos exames de imagem. E elas podem representar, em sua maioria, uma alteração fisiológica ou representar uma alteração patológica. E o mais importante, sem risco relativo para evoluir para o câncer invasor de mama. Em sua patogênese, as chamadas alterações fibrocísticas, elas dependem ou correspondem a uma resposta exagerada do parênquima mamário à estimulação hormonal cíclica. Então, vai ser observada principalmente no quadrante superior, lateral ou externo da mama, onde a gente vai observar dor à palpação e uma massa de limites pouco precisos. Essas alterações podem ser visualizadas ao ultrassom, como a gente está observando aqui, como cavidades císticas. E na macroscopia, hoje em dia é muito raro a gente receber uma peça dessa, a gente vê a presença de vários cistos circundados por tecido fibroso. Daí o nome alteração da fibrose cística, pela formação de múltiplos cistos. Na maioria das vezes, esses cistos são apenas microscópicos, mas em algumas pacientes a gente vê cistos maiores, são os macrocistos, e por isso antigamente era chamada de doença fibrocística. Essa terminologia não é mais utilizada. Na microscopia, o que nós observamos? Alterações do parênquima e alterações do estroma. Nas alterações do parênquima, a gente pode ver nessa imagem esquerda a presença de cistos, que são dilatações dos ácidos, ou ainda uma alteração do epitélio, sai de um epitélio cuboidal simples e passa a ser um epitélio apócrifo, que é chamado então metaplasia apócrifa. Nós temos ainda as alterações do estroma, que são a fibrose e a elastose. E a grande importância das alterações fibrocísticas, elas não têm um risco aumentado para o desenvolvimento do carcinoma invasor da mama. Já o segundo grupo de lesões, que é denominado de lesões benignas proliferativas epiteliais ou hiperplasias epiteliais, elas compreendem uma série de lesões proliferativas, desde o epitélio do ducto normal, as células epiteliais proliferam em padrões que são tanto arquiteturais quanto citológicos, e na sua progressão, elas podem evoluir, então, de uma hiperplasia chamada de usual sem atipia, para uma hiperplasia que antigamente era chamada moderada ou florida, hoje ela é referida também como hiperplasia ductal usual. Pode evoluir para a chamada hiperplasia ductal atípica. A hiperplasia atípica, se não tratada, pode evoluir para o chamado carcinoma ductal in situ, e a partir daí, esse carcinoma in situ pode romper membrana vasal, dando origem ao carcinoma microinvasor e invasor. Ou seja, as lesões benignas proliferativas epiteliais têm uma importância epidemiológica porque elas são consideradas lesões pré-malignas da mama. Então, como eu disse, elas formam um espectro de lesões epiteliais proliferativas benignas, desde as chamadas hiperplasias sem atipias, na última classificação da OMS referida como hiperplasias ductais usuais, e o risco que essas pacientes com hiperplasia usual ou sem atipia têm para progressão para carcinoma invasor é um risco leve, variando de 1,2 a 2 vezes. Já as chamadas hiperplasias atípicas, elas podem ocorrer em dois padrões, um padrão ductal e um padrão lobular, e elas já representam um risco mais elevado para a progressão para carcinoma invasor, cerca de 2 a 4 vezes. Esse diagnóstico ele é essencialmente feito na microscopia, ou seja, um diagnóstico histopatológico, que leva em consideração, então,
o tipo de célula proliferada, o padrão arquitetural de proliferação e também a distribuição. Então, por exemplo, as hiperplasias usuais têm esse padrão mais desorganizado, enquanto as hiperplasias atípicas, paradoxalmente, as células têm esse aspecto mais homogêneo. Podem envolver predominantemente o lóbulo, então são chamadas de hiperplasias lobulares atípicas, ou envolver os ductos, referidas como hiperplasias ductais atípicas. Então, esses diagnósticos são muito importantes para o patologista fazer o diagnóstico. E para os médicos, em geral, conhecer que há lesões epiteliais mamárias e aquelas que tiverem atipia representam um risco relativo de 2 a 4 vezes para paciente progredir para carcinoma invasor. Bem, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida sobre esse assunto, através então do meu e-mail ou através do Google Sala de Aula. Muito obrigada.